Fala galera, boa noite, tudo bem? Desculpe aí a demora em iniciar a live, mas tivemos alguns problemas técnicos, né? Acontecem os problemas técnicos, mas felizmente vamos dar início agora. E eu queria pedir a compreensão de vocês, porque os comentários eles vão ficar desativados, tá? Infelizmente, em alguma configuração aqui que a gente não conseguiu mexer, não conseguiu resolver, a gente não conseguiu configurar os comentários, mas a gente vai deixar gravado o WhatsApp aqui embaixo. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ir mandando pelo WhatsApp ou então pelo direct do próprio Instagram, tá certo? Que aí a gente vai lendo aqui, eu vou lendo à medida que a gente for discorrendo aqui o bate-papo, né, com o nosso grande Wilson Giglio, que já está a postos lá. Boa noite, Wilson, tudo bem? Boa noite, Israel. Boa noite todo mundo aí, galera. Vamos aproveitar aí para aprender mais um pouquinho, né? Eu agradeço a Israel aí pelo convite, pelo Flávio, que é nosso parceiro também, que está nos ajudando. E perdoem aí essa nossa falta do chat, tá? Mas o Israel vai passar o número do WhatsApp dele, né? Para que vocês possam nos enviar as perguntas e eu, na medida do possível, vou ajudar vocês naquilo que eu conheço e compartilhar um pouquinho da minha experiência, ok? Fiquem à vontade. Com certeza, Wilson. Obrigado você por estar aqui presente. Quem não conhece o Wilson da comunicação visual, quem nunca baixou uma apostila do Wilson, né? Para leitura, com certeza é alguém que sempre está disposto a nos ajudar, sempre disposto ao que a gente precisa, né? Aqueles empresários de comunicação visual que conhecem sabem, né? Que o Wilson é essa pessoa. E assim, Wilson, para a gente começar falando logo um pouquinho de gestão, né? Nós sabemos que a comunicação visual, e eu falo assim com propriedade por isso, porque eu já passei por isso há mais de uma década atrás. A verdade é que nós sabemos que muitas vezes se inicia no ramo de uma forma totalmente não profissional, né? Essa é uma realidade. Então, geralmente, quando o cara abre empresa, situações que ele foi um funcionário da empresa, pode ser um impressor, pode ser uma pessoa de produção, ou como eu, que comecei vendendo cartão de visita, né? Então, assim, muitas vezes, esse início de empresa, ele se esquece de um ponto tão importante que é a gestão dentro dos negócios, né? E assim, nós sabemos que quanto mais você cresce o seu negócio e você não estabeleceu isso da melhor forma possível, você acaba atropelando algumas etapas importantes e aí acaba sofrendo lá na frente por causa dessas más escolhas iniciais. O que você tem a dizer, né, para esse empresário inicialmente? Principalmente nessa época onde temos a oportunidade de reorganizar os nossos negócios, né? O Israel é assim, olha, eu sou consultor desde 1990, tá? Até hoje eu já fiz 748 empresas, sendo que 33 na área de comunicação visual. E este não é um problema exclusivo do empresário de comunicação visual, é um problema, na verdade, da maioria dos brasileiros, tá? A pessoa saiu de uma empresa, pegou um valorzinho lá de quitação, juntou com o fundo de garantia, ou vendeu um carro e resolveu comprar uma máquina ou começar qualquer outro tipo de empresa, ok? Não necessariamente comunicação visual, mas na comunicação visual também acontece isso. É muito diferente o empresário para um empreendedor. É uma grande diferença. O empresário é essa pessoa que tem o sonho, tem aquela vontade de ser o próprio patrão, de não ter horário para trabalhar, poder viajar mais, enriquecer rápido, comprar uma casa, e pensa nessas coisas, né? A princípio. E aí, quando ele começa a atividade dele, é que ele vai ver que não é nada disso, né? Ele vai ver que ele vai trabalhar mais do que trabalhava quando era empregado, ele vai sofrer muito mais no bolso do que quando era empregado, porque todas as responsabilidades, elas triplicam, né?
Ele a princípio, ele não conhece nada ou praticamente nada a respeito de gestão de empresa, né? Para você ter uma ideia, para você se formar, por exemplo, um contador, um advogado, um médico, um engenheiro, você precisa dedicar anos de estudo, você precisa dedicar anos de experiência naquele trabalho para você se tornar um bom profissional. Por que é que o empresário acha que é diferente para ele? Sem dúvida. Não é. Né? Para ele se tornar um bom empresário e empreendedor também, saber de todas as responsabilidades que essa atividade dele acaba agregando, né? Porque a responsabilidade aumenta muito mais. Aí não é só ele. É ele, mais os colaboradores, mais impostos, mais o governo, mais sócio quando tem o sócio, né? Às vezes dá muito azar de ter sócio, né? Porque é uma coisa péssima, né? Que eu não aconselho para ninguém. Em termos de sociedade, eu digo que a única que eu conheço que é boa é a minha. Eu trabalho de segunda a segunda, 14 horas por dia para ganhar dinheiro. Minha esposa vai no shopping no sábado das 4 da tarde às 8 da noite e gasta tudo. Essa é a boa sociedade. Eu trabalho, ganho... E não tem briga, né? E ela gasta. Não tem briga. Não tem briga. Ela deixa eu trabalhar à vontade, eu fico aqui no meu canto, né? Mas, gente, brincadeiras à parte, sociedade é um grande problema, né? E, mais do que isso, às vezes... o empresário, quando ele abre uma empresa, lógico que ele vai precisar de colaboradores em determinados pontos chaves dentro de um organograma, né? Um gerente comercial, um gerente financeiro, um gerente de produção, mas ele mesmo não tem experiência de como contratar. E às vezes ele vai pegar o cunhado, vai pegar um primo, vai pegar o amigo, vai pegar o amigo do amigo, aquele cara que tem uma noção e coloca ali para trabalhar, e muitas vezes acaba não dando certo a empresa por causa disso. Ele não soube contratar, até porque ele não está preparado, né, para isso também, porque ele não tem o conhecimento, né? Exatamente. O que eu costumo dizer muito é o seguinte: todo empresário peca pela ignorância, tá? Ignorância no sentido de falta de conhecimento, ok? Então ele não tem conhecimento, às vezes ele tem muito conhecimento na área comercial, ele sabe vender, mas ele não sabe fazer o preço de venda, por exemplo. Ele não conhece todas as etapas da produção, ele não sabe fazer um controle de estoque, ele não sabe fazer o controle financeiro, ele não tem as políticas de vendas, ele não tem o catálogo, ele sai para vender e vende qualquer coisa. O cara falou, não, olha, igual você estava falando ontem com a Lequise, né? Muitas vezes o cliente não sabe nem o que quer direito, e se o consultor, se o vendedor não souber, neste momento, dar as opções de venda para o cliente, ele fica perdido. E tem uma grande diferença entre vendedor, né, e consultor de vendas ou consultor comercial. Ok? Perfeito. O vendedor, ele vai na empresa, o cara pediu um banner, ele vai escrever lá um banner, a medida do banner, a cor, vai ver se o cliente já fez a arte ou não, né? Se ele não fez, a empresa se responsabiliza em fazer e enviar para o cliente aprovar essa arte, para que o cliente aprovando, ele já mande fazer o banner, pega, entrega e acabou, tá? Este é o vendedor, né? É um tirador de pedido, na minha opinião, tá? O consultor de vendas, o consultor comercial, que ele é bem treinado, ele vai conhecer o catálogo de produtos da empresa, né? A empresa tem que ter o catálogo dela ali completo. Ele vai conhecer a política de vendas, ele vai ter todo um treinamento com as técnicas de vendas possíveis, ele vai conhecer o briefing da empresa, que é um documento fundamental para que a empresa não tenha prejuízo, não tenha retrabalho,
que o orçamento, a precificação seja feita corretamente. É tudo através do briefing, né? Um documento super importante. E com todo esse material em mãos, aí o consultor de vendas tem a capacitação técnica e a experiência de fazer uma venda melhor. Né? Em vez de Só uma sominha para o que você está falando, Wilson. Além disso, o vendedor, como você falou, né, não o anotador de pedido, ele precisa também conhecer o outro lado, o lado que ele vai se conectar. Então, muitas vezes, envolve ele conhecer até mesmo o produto do cliente dele, porque informações da empresa, do seu prospect, informações da própria pessoa que ele vai se conectar, tudo isso ajuda nesse momento de criar rapport, né, de fazer a conexão. Sem dúvida. No briefing, logo na primeira página, eu considero até uma das perguntas mais importantes que o consultor comercial tem que fazer ali para o cliente dele. Qual é o objetivo daquela aquisição? Para que ele quer aquele produto? Qual é a finalidade? Então, aí, com base nisso, o próprio consultor pode mostrar ali no catálogo todas as opções que ele tem de fornecer um produto que realmente vale a pena para o cliente, que às vezes nem sabe o que ele quer. Exatamente. Né? Tem que fazer uma análise, levantar, né, o que o cliente realmente, muitas vezes não simplesmente o que ele quer, mas o que é preciso, né, o que é necessário para o cliente. Né? Exato, porque hoje a comunicação visual, como várias outras empresas, eles têm principalmente 3 tipos de venda. A venda ativa, que é quando você está lá na rua fazendo captação, né? Buscando novos clientes. A venda passiva, que é quando um cliente liga lá para a sua empresa solicitando um determinado produto. E aí a pessoa do departamento comercial tem que ter o feeling de saber até se vale a pena uma visita naquele cliente para ver realmente o que o cliente quer. E não simplesmente perguntar se quer um banner. Até é um banner, tá. Eu tenho 2, 3 modelos, eu vou te mandar aí por e-mail, o senhor escolhe e vê aí qual que quer. Né? Ou não tem no site. Por incrível que pareça, rapaz, dessas 33 empresas que eu fiz consultoria, 8 não tinham site. Como é que quer se apresentar para o mundo, como é que quer vender uma imagem, se nem o site tem? É complicado. E várias delas tinham aquele site estático com 2 páginas, 3 páginas, sem mostrar produto, apresentando apenas a história da empresa, né? Sem mostrar os parceiros, sem ter pelo menos aquela telinha de contato para pedir o orçamento ou para pedir uma visita, né? Então, é muito complicado. Tem muitas empresas, inclusive eu fiz uma no Rio de Janeiro ano passado, no final do ano, que 80% das vendas são para grandes eventos, tá? E para grandes empresas também, que eles atendem muita licitação. Só que a especialização deles, eles ganham muito nas instalações. 80% dos produtos vendidos eram instalados, tá? Então eles têm uma equipe muito grande de instalação, e quando não tem, que os colaboradores fixos lá não atendem, não conseguem atender toda essa demanda, eles chegam a ter 400 colaboradores na rua, fazendo instalações. Para você ter uma ideia, então, e tudo isso, se você não faz um briefing correto, se você não manda lá o seu consultor comercial, que ele vai analisar, inclusive se precisa de uma visita técnica, né, de um engenheiro, de um eletricista, ou se vai precisar de alguém, de uma equipe de rapel, ou se vai precisar de uma equipe de bombeiros, com manque, com escada giratória, um monte de coisa, um monte de equipamento. Como é que você vai elaborar um orçamento para poder ganhar aquela venda e poder fornecer um bom trabalho, um bom serviço? Né? Se você não tem um consultor comercial com um briefing na mão,
que englobe todos esses detalhes, fica muito complicado. Eu vi algumas empresas perderem trabalho, né, de cortarem a chapa de ACM 5 milímetros errado. O dono da loja foi lá ver, não concordou, eles tiveram que fazer outra. E é o preço de uma placa de ACM, né? Então, são muitos detalhes que o consultor, na hora da venda, eles têm que estar atento para que, se ele não tiver condições ou capacidade técnica para fazer a venda, então ele liga na empresa, chama lá uma pessoa mais responsável ou tecnicamente mais apta, né, para que faça essas medições e avalie se vai precisar de engenheiro, se vai precisar de ART, né, que é responsabilidade técnica, que tem paredes que não aguenta, por exemplo, um backlight, né, não aguenta fachada porque vai cair, né, você tem que considerar que a fachada, o ACM, ele tem uma certa dilatação também. Eu já vi empresas, né, com problema de ter que desfazer o trabalho do ACM porque eles não tinham considerado a dilatação. Então, é muito complicado. E isso que você está falando, o briefing, ele é exatamente algo que na sua maioria não acontece, né? Então, quando a gente imagina o briefing, é simplesmente você acabar com o retrabalho dentro da empresa, correto? Exato, exatamente isso. Essa empresa que eu fiz no Rio de Janeiro ano passado, ela tinha problema de 30% de retrabalho e 20% de atraso na entrega dos pedidos dela, tá? E olha, são centenas de trabalho mensalmente, tá? Não é pouca coisa, não. Depois que nós implantamos o briefing e a AOP, o controle da produção também, fizemos a implantação do sistema de gestão de recursos humanos, paralelamente cuidamos também da parte financeira e administrativa. No primeiro mês, logo no final de setembro, eu comecei lá em agosto, no comecinho de agosto. No final de setembro, a empresa reduziu drasticamente todos os custos de retrabalho e de atraso de entrega. No final de outubro, eles me ligaram aqui pelo Skype, que é o meu único contato, parabenizando a mim pela implantação, porque eles já não tiveram nenhum retrabalho no mês de outubro. Tá? E, na verdade, o meu trabalho é muito pouco. Eu dou as orientações, as dicas e as sugestões para os empresários, faço uma palestra de implantação junto aos colaboradores, mas quem faz tudo isso é a própria empresa, é a própria equipe. Perfeito, perfeito. Perdão. Porque se eles não tiverem, primeiro, a vontade de mudar, a vontade de melhorar, né? Eu sou da opinião que nada é tão bom que não possa ser melhorado. Uhum. Tá? E isso eu falo para todo mundo. Então, independente da situação da empresa, o empresário é que tem que dar o primeiro passo para eliminar os problemas que existem na empresa. Tá? Tem que ver como é que a empresa está em todos os setores. Né? Eu até preparei aqui, eu vou compartilhar a tela aqui um pouquinho, para mostrar isso aqui, ó. Tá? Como é que está a sua empresa hoje? Ok? Então, você tem que analisar aqui, é uma análise SWOT, né? Então, você tem que analisar aqui todos os pontos da sua empresa, como é que ela está hoje, somente para você ter uma ideia. E, a partir daí, você colocar aqui do lado, quais são as ações que você vai tomar para melhorar a situação, tá? Então, isso, você fazendo na tua empresa, vai te ajudar muito, porque ela passa a ser um mapa do que é que você tem que fazer, da onde é que você tem que melhorar. Se você colocar num papel quais são os setores, as deficiências, os problemas, onde tem gargalo,
aonde você acha que você está tendo prejuízo, aonde você considera que não está tão bom assim, tá? E começar a tomar atitudes para reverter essa situação, você consegue, tá? Eu escrevi um e-book chamado Como Melhorar os Resultados da Sua Empresa. Se você quiser anotar aí, ele está no site organizesuaempresacv.com.br. É um e-book gratuito. Você vai ter vários tópicos que vão te ajudar aí a resolver diversos problemas da sua empresa. Ok? Mas tem muito mais, gente. Vocês, na minha opinião, tá? Na minha modesta opinião, vocês deveriam aproveitar esse tempo, aprender, tá? Para se capacitarem e se desenvolverem. Não só os empresários, mas também os colaboradores da empresa. Ok? É uma oportunidade única que vocês têm para fazer isso. Eu tenho algumas empresas que estão aproveitando esse momento para arrumarem um estoque, por exemplo. Arrumar todo o estoque, colocar tudo em prateleira, deixando todos os nichos separados, a parte de material de acabamento, a parte de material de embalagem, os equipamentos de EPI, tudo separadinho em prateleiras individuais, em caixas, né? Para que fique mais fácil o controle. Além disso, você passa a contar o seu estoque. Eu tenho muitos clientes que nunca tinham feito o estoque e quando fizeram, tiveram gratas surpresas em saber que tinham tanto material que estava espalhado pela empresa que durante ali 15, 20 dias não iam precisar comprar, para vocês terem uma ideia. Outros tiveram surpresas desagradáveis, porque constataram que, embora comprassem bastante, né, a quantidade de compra não era igual à quantidade produzida, ou seja, muitos tubos sumiram, tá? Porque houve roubo na empresa, justamente porque não tinha controle. Tá? Perfeito. E isso acontece em todos os departamentos, pessoal. Não é só na área de acabamento, não. É na área de impressão, é na área de metalurgia, na área de marcenaria, na parte de router, tá? Onde tem, por exemplo, fresas ali que são muito caras, né? E, de repente, sumia 2, 3 fresas, e aí? Cadê o controle? Né? Ferramentas, mala de ferramentas do pessoal que sai para fazer a instalação. Porque você tem ali furadeira, você tem soprador, você tem um monte de chaves ali que o pessoal que vai fazer a instalação acaba utilizando. Mas isso é conferido na saída e na entrada? Gente, a empresa gasta demais, às vezes com pequenas coisas, e não se dá conta de todos os prejuízos que tem. Né? Sem dúvida. Esse problema é um problema complicado, é chato, mas existe, né? Então, é muito complicado. Então, eu acho que todo esse tempo agora que o empresário tem, e antes ele não tinha, né? Com essa paralisação momentânea aí, ele pode aproveitar para arrumar, por exemplo, essa parte do estoque dele todinha. Pode implantar o programa 5S com alguns colaboradores, ele pode implantar o sistema de gestão de recursos humanos, pode implantar a planilha de controle. Isso, para você ter uma ideia, olha, das 33 consultorias que eu já fiz, 14 empresas tinham sistemas dos mais diversos que existe aqui no Brasil, tá? Mas quando eu apresentei as minhas planilhas e o resultado que elas apresentam, não é que eles deixaram de lado o software, não. Eles continuaram até com software para algumas outras coisas, para um CRM, para emissão de nota fiscal, a maioria, né? Mas para controle de estoque, análise de balanço, orçamentos, todos passaram a utilizar as minhas planilhas,
que são mais exatas, mais rápidas de se fazer, entendeu? É mais fácil de guardar, porque ali você tem uma tabela de preços, né? E todo o meu material de consultoria. Então, os softwares, eles ajudam até um determinado tempo, tá? Mas quando as empresas passam a utilizar a planilha, a satisfação delas aumenta demais, né? E eu fico muito contente com isso, porque eu acabo atendendo as expectativas do cliente além daquilo que ele imagina. Entendeu? Sem dúvida. Eu já ouvi relatos, cases aí, com certeza. Um amigo próximo a mim falou, poxa, mas nunca que eu tive um melhor preço de ACM mais objetivo do que um bate-papo que eu tive de 7 horas com o Giglio, né? Então, é exatamente isso, Wilson. São tabelas objetivas e que você tem muita coisa para passar. O pessoal que quiser acessar o seu site, tem muito material também gratuito, né? Tem. Bate-papo contigo, depois o pessoal vai te chamar aí, eu tenho certeza. A gente recebeu uma mensagem aqui, Wilson, do Gilvan, ele falando, Israel, preciso organizar a parte financeira da minha empresa. Eu falei, por isso que eu chamei o Wilson, para te dar umas dicas aqui. E exatamente essa parte é um assombro para muitas pessoas, né? Principalmente numa época em que o dinheiro ele passa a parar de entrar, né? no caixa da empresa, né? Então, que dicas você dá para esse empresário, Wilson? Olha, o Gilvan e os demais aí que têm interesse nesse ponto. Eu peguei uma empresa o ano passado, um cliente aqui no interior do estado de São Paulo. Todo o dinheiro que entrava na empresa não ia para a empresa, ia para o bolso dele. 100%. Os boletos que eram da empresa vinha para a conta dele, os cheques pré-datados vinham para a conta dele, as vendas em dinheiro vinha para a conta dele, para o bolso dele particular, tá? E aí, quando a gente perguntava, mas tem imposto de renda? Meu imposto de renda eu nunca fiz. Rapaz, você não faz ideia do problema que isso pode causar, porque a Receita Federal, ela sabe todo o movimento financeiro que é feito na sua empresa ou na sua conta pessoa física. O correto, qual que é? É você pegar o valor que é faturado na empresa, né, pelo menos oficialmente, né, com cartão de crédito, com nota fiscal, com boleto, tudo direitinho, e deixar na conta da empresa, tá? E aquilo que você vende, vamos dizer, sem nota, se você receber com cheque e depositar na sua conta, rapaz, já era. A Receita Federal vai saber do mesmo jeito, tá? A única maneira de não ter esse registro, olha eu aqui ensinando como sonegar, de você não ter esse registro, é você receber em dinheiro e gastar em dinheiro. Não pode passar por lugar nenhum que tenha registro. Se passar registrado, o certo é fazer na conta da empresa, tá? Isso não tem como mudar. E você tem que pagar os impostos decorrentes dessas vendas, tá? Não adianta você não registrar isso ou deixar fora, tá? Você tem que passar pelo caixa da empresa. E aí, no caixa da empresa, a primeira coisa que você tem que fazer é ter uma planilha de controle com todas as entradas e ali com todas as saídas, mas eu aconselho que a saída você já faça por departamento, tá? Ou por centro de custo, ok? Então, o primeiro grupo ali que você vai ter é o de custos com colaboradores, tá? Que é o salário, hora extra, 13º, férias do seu pessoal da produção, tá? Que é fixo, ok? E logo embaixo, os custos com materiais, que é aquilo que você compra, né, para transformar, ou seja, matéria-prima ou material auxiliar, que vai fazer parte do seu produto final, tá? Mais embalagem, mais... e os gastos gerais de produção, tá?
que é a parte com as instalações, a parte do aluguel da fábrica, a conta de energia da fábrica, a conta de água também da fábrica, tá? Tudo que é da parte da fábrica. Então, no primeiro tópico, você tem um grupo lá chamado de indústria. Dentro desse grupo, você tem o custo dos colaboradores, depois o custo de material, todos eles, e depois você tem os gastos gerais de fabricação, tá? Você tem esses 3 grupos que são chamados de custos, porque se referem à parte da produção, tá? Depois disso, você tem a parte das despesas operacionais, ok? Despesas operacionais, para quem não sabe, são as despesas que ajudam a empresa a ser operacional, tá? Ajudam a operação da empresa, ou seja, você tem aí as despesas administrativas, que é o seu pessoal da administração, depois as despesas gerais da administração, que também o aluguel, água, luz, telefone, contador, internet, tá? Então, você tem aí a parte administrativa, ok? Que engloba a sua administração, o teu financeiro, o teu departamento de recursos humanos, ok? E depois a parte comercial, que são os seus consultores de venda, que são a parte dos designers também, ok? Que você também vai ter a parte de salários, a parte de horas extras, encargos sociais e tudo mais, e depois despesas gerais, que são a parte de comissão, a parte de combustíveis e lubrificantes que você gasta com o teu veículo, tá? E por último, as despesas financeiras, ok? Que é tudo relativo aos bancos. E dentro das despesas financeiras, um subtópico de taxas e contribuições, que são aquelas taxas que você paga eventualmente para a Telesp, para a prefeitura, licença de funcionamento, cartório, alguma coisa assim, tá? Então, o teu fluxo de caixa ele tem que contemplar as entradas, as saídas, que são divididos em 3 áreas, na verdade, a parte de custos, a parte de despesas operacionais e a parte de investimentos, de outras saídas, tá? Nessas outras saídas, você tem a parte de investimento, que é o que você faz, por exemplo, no pagamento do parcelamento de aquisição de equipamentos que você faz dentro da tua empresa, e também a parte de pagamento de parcelamento de impostos, por exemplo, tá? Fica dentro ali de outras saídas, ok? E aí o teu fluxo de caixa, para que ele se torne gerencial, você tem que fazer todos os dias, ok? Lá no meu site tem uma planilha de fluxo de caixa muito boa para empresas simples, tá? Que tem aí pouco faturamento, algo em torno de até 50, 60 mil por mês, e tem uma outra mais completa, que é mais técnica, inclusive, para empresas de maior porte, tá? Mas tem lá as 2 opções. Depois você pode me solicitar aí, que eu mostro o vídeo para você, para que você tenha pelo menos uma ideia de como é que você tem que fazer esse controle financeiro, tá? De fluxo de caixa. Mas não é só o fluxo de caixa, Gilvan, que você tem que ficar preocupado no sentido de, eu não tenho e preciso de um. Ótimo, ok. É um excelente passo que você está dando, tá? Controlar a tua parte financeira, ok? Mas se esse mesmo fluxo de caixa não te oferecer algo a mais, fica muito complicado, ok? O que ele tem que te oferecer a mais? A possibilidade, por exemplo, de você fazer um planejamento para este ano, para o próximo ano, para o outro ano, tá? Com previsões de vendas, com metas de venda, com metas de recebimento, com meta de quantidade de colaboradores, que aí já é um planejamento estratégico, ok? Além disso, você tem que ter gráficos aí de desempenho, porque o fluxo de caixa não vai te oferecer mensalmente, por exemplo, se você tem lucro ou prejuízo. Não é no fluxo de caixa que você vê isso. No fluxo de caixa você vai ver se você tem déficit
ou superávit financeiro, tá? Se você tem dinheiro sobrando naquele mês, você tem um superávit financeiro. Se você tem, a tua conta ficou devedora no final do mês, você tem um déficit financeiro, tá? Eu tive um cliente há uns 3 anos atrás, mais ou menos, depois da consultoria, passou 1 mês e meio, 2 meses da consultoria, ele chegou para mim e falou assim, poxa, eu estou muito contente, nós já conseguimos reverter a situação, já tivemos um lucro de 18 mil esse mês. Eu falei, nossa, que legal, né? Vamos lá, de onde que o senhor tirou esse número aí? Vamos ver. Ele disse, só, eu vi aqui, ó, sobrou 18 mil no banco. Eu falei, pô, que legal, que joia. Mas isso daí é superávit financeiro, não quer dizer que o senhor tenha tido lucro nesse mês. Não, eu tive lucro sim. Não. Então vamos ver se o senhor teve lucro. Aí a gente pegou o balanço da empresa, e no balanço da empresa, é lógico, ele é uma forma diferente do caixa, né? No balanço da empresa, eu coloco lá os encargos sociais sobre a folha de pagamento, que é uma coisa que a maioria das empresas não coloca na precificação, tá? Que é super errado, né? Ela pensa que está vendendo com lucro e não está, e nem a depreciação dos equipamentos que ela tem. Afinal de contas, se ela precisar comprar um outro equipamento, de onde que ela vai tirar o valor? Tem que estar na precificação também, né? E aí nós fizemos a DRE, e na DRE constatou o quê? Que nós tivemos 4 mil de prejuízo. Brincadeira, né? Entendeu? Então, aqui, o fluxo de caixa, ele deu aquele valor de 18 mil, quando na realidade ele deveria ter dado 22, e esses 22 o empresário tinha que pegar e colocar numa poupança especial, né? Porque parte desse valor era depreciação e parte desse valor eram os encargos sociais da empresa. Fundo de garantia, INSS, 13º, férias, quitação, 40% de multa, entendeu? Então, o fluxo de caixa, se você não souber analisar junto com o balanço, você acaba tendo uma ilusão de que você tem dinheiro e, na realidade, você não tem. Né? Essas 33 empresas que eu fiz até hoje, nenhuma delas, faziam esse cálculo. Não tinham ideia que tinham que fazer esse cálculo. É um grande problema, Israel. Com certeza. É um absurdo, rapaz. E nós vemos, em modo geral, as empresas sofrendo por causa disso, né? A saúde financeira das empresas. E em momentos como esse, então, nós vemos o quão existem empresas assim, onde com 2, 3, 4 dias que se inicia a palavra crise, nós vemos as pessoas já desesperadas, né? Muitas vezes sem um norte para seguir no futuro. Então, realmente é um problema grande, né? A parte de gestão financeira, é tudo isso que você falou aí. Incrível, incrível. Complicado. Eu vou mostrar para o pessoal aqui, gente, olha, para fazer um balanço aí na empresa, pessoal, não é difícil não, tá? E nem precisa entender de contabilidade, ok? Basta ter essa noção aqui, olha. Do lado esquerdo da tela aí vocês estão vendo o ativo, tá? O ativo no balanço significa bens e direitos, ok? Você tem um ativo circulante, que é o dinheiro que você tem de rápido giro na sua empresa, tá? Então você tem ali o caixa em dinheiro, o caixa em cheque, bancos, aplicações, contas a receber de cartões, estoques e outros ativos, tá? Mas vamos fazer assim, olha, quando é que você tem que fazer o balanço, ok? Da empresa. Você tem que fazer o balanço no primeiro dia útil subsequente ao mês que se referir, tá? Para ficar mais fácil. Agora, no dia 1 de maio, na parte da manhã, você vai pegar esses valores aqui referentes até o dia
30 de abril, tá? O saldo no dia 30 de abril. É só isso, ok? É bem simples. Então, você vai colocar no dia 1º de maio o quanto você tinha dinheiro, o quanto você tinha em cheque para receber, o quanto que você tinha no banco, no extrato bancário, nas aplicações financeiras, no contas a receber de boletos, ou outros tipos de recebimento, né? Até prego aí, você põe juntos também. Contas a receber de cartões e outros, os valores do seu estoque, tá? Gente, quando é estoque, você tem que colocar o valor de compra, tá? Não é o valor de venda, é o valor de compra. E outros ativos que você tem aí, adiantamentos ou empréstimos, tá? Realizáveis a longo prazo. A longo prazo é prazo superior a 12 meses, pessoal, tá? Então, você tem valores a receber e outros ativos. E embaixo, o imobilizado. Você pode dividir por máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, outros ativos, veículos e depreciação. Se você nunca colocou depreciação, deixa 0 aqui, tá? E esses valores de máquinas e equipamentos, pessoal, não é o valor que você pagou, tá? É o valor que a máquina vale hoje. Pensa assim, se eu fosse vender essa máquina hoje, qual seria o valor de mercado dela? Tá? É X. Então, você vai colocar esse X aqui, ok? E do outro lado do passivo são as obrigações. Você vai ver ali tudo que você deve para fornecedores. Não importa se vai vencer agora no mês de maio, de junho, de julho ou agosto. Você vai somar todos os valores de dívidas que você já tem, ok? E vai colocar aqui. Os impostos a recolher, a mesma coisa. Contas a pagar, obrigações trabalhistas, outros passivos, depois financiamento a longo prazo, fornecedores a longo prazo, também superior a 12 meses. O capital social é aquele do contrato social que você registrou na junta comercial, tá? Então, você vai ter esses valores aqui e vai ter a soma. Olha, não considere esse valor aqui ainda, tá? Prejuízo ou lucro no mês, ok? Você vai ter a soma aqui do ativo, tá? Opa. A soma do ativo e a soma do passivo. A diferença entre o ativo e o passivo vai ser o seu lucro ou prejuízo até esse mês. Como é o primeiro balanço que você está fazendo, esse daqui é o resultado das suas atividades até hoje. Se você começou a empresa há 3, 4, 5, 10 anos, não importa. O valor, e esse é o primeiro balanço, né? Então, esse é o resultado da sua empresa até hoje, tá? E a partir desse mês que você tem esse resultado, quando chegar no outro mês que você for fazer também esse balanço, então a diferença do valor que der de lucro ou prejuízo do próximo mês com o que você fez desse, vai ser o resultado do mês que você trabalhou, tá? Então, nós tivemos aqui a posição no dia 1 de maio, referente ao balancete até o dia 30 de abril. No dia 1 de junho, você vai fazer novamente e a diferença do valor de lucro ou prejuízo do dia 1 de junho, que é referente a maio, menos esse resultado de abril, vai ser o lucro ou prejuízo do mês. E aí você vai saber se você está tendo lucro ou prejuízo, ok? É bastante simples, pessoal, não precisa ter grandes conhecimentos para fazer isso daqui não, tá? Não tem mágica, né? Não. Uma tabela que precisa ser aplicada. Perfeito, perfeito. E aí, excelente. Na parte financeira, o que nós temos aqui que a maioria das empresas e dos empresários não sabem e não fazem, tá? É o bendito ponto de equilíbrio, rapaz. Para quem não sabe, o ponto de equilíbrio é o valor que você tem que vender no mês para cobrir pelo menos os seus custos e despesas fixas, tá? Lógico que você sabe, se você colocar no papel aí
tudo que você tem de fixo no mês, você vai chegar num valor, tá? Então, relembrando, os custos são referentes à parte industrial, que são os salários mais os encargos, tá? Mas a parte de aluguel da indústria, se for o caso, a parte de água, a parte de energia, tá? Então, tudo que se referir à indústria é custos, ok? E as despesas operacionais fixas também, tá? Que são salários, aluguéis, contador, material do escritório, material de limpeza, energia, água, ok? Digamos que você chegou num valor aí por mês, tá? Tanto de custos quanto de despesas. A pergunta é, qual é o valor do faturamento que você tem que chegar para cobrir essas despesas fixas, tá? Esses custos e despesas fixas. Quando você chegar nesse valor, este valor é o seu ponto de equilíbrio, ok? É muito simples, gente, olha. Aqui você tem as despesas fixas, que é um valor, tá? Aqui você tem os custos da sua produção, ok? E ela tem que subir aqui, porque aqui no faturamento, você tem que chegar num ponto aqui em cima, que você tem que faturar, que seria esse valor 4 aqui, para cobrir tudo isso daqui, tá? Porque só depois que você cobrir toda a tua parte fixa, é que você começa a ter lucro. E não importa se você coloca, insere lucro de 10, 20, ou 30, ou 40% no seu preço de venda, tá? Na verdade, isso daí não influencia muito não, ok? O que influencia é o quanto você fatura para superar o valor do ponto de equilíbrio. Este sim é o cálculo que todos devem fazer. Ok? Para você ter uma ideia, eu coloquei aqui hipoteticamente, se você fatura aqui, se você tem uma despesa operacional aqui de R$500 por mês, tá? E tem um custo fixo de produção de 2.000 por mês, então, você venda o que vender, você tem que cobrir pelo menos esses 2.500 aqui. Concorda? Ok, então digamos que você tem um faturamento aqui, é um exercício, tá, gente? É hipotético, né? Digamos que você tem um faturamento aqui de R$5.000 até o dia 20 do mês, tá? Então você vai tirar dos 5.000 os 10% de impostos incidentes sobre as vendas, vai tirar o encargo financeiro já incluso no markup também, que é variável, tá? Porque ele depende do valor de venda, custo fixo de produção no mês, né, o material utilizado nessa produção aqui, que é o variável também, porque depende de quanto você está faturando, tá? E deduzindo aqui os custos fixos e as despesas operacionais fixas. Total de dedução, 5.000, tá? Então, isso daqui é lucro ou prejuízo, que faturar, neste caso aqui, R$5.000, para você poder cobrir o seu ponto de equilíbrio, ok? Essa planilha aqui, pessoal, ela faz parte da planilha minha de orçamento, tá? E da parte de fluxo de caixa também. Você vê aqui que do lado direito aqui, você tem que incluir todos os empréstimos e financiamentos, os custos fixos, as despesas administrativas gerais aqui fixas, tá? Os custos variáveis já com percentual aqui, os impostos, total de imposto aqui, no caso de simples, tá? Aqui os percentuais de resultado de venda, para que você tenha aqui no final o lucro ou prejuízo zero, tá? Ele tem que ser zero aqui. Se você pega esse valor aqui, com todos esses fixos aqui, a tua empresa tem que vender 81.469 por mês. Só depois que você atinge o ponto de equilíbrio, e aí que eu digo que não importa se você coloca 10 ou 20 ou 30% de margem de lucro, é que você passa a ter o seu lucro. Por que que a maioria das empresas
chegam para mim e falam, pô, eu faturo, mas eu só estou patinando porque eu chego no final do mês, eu não vejo dinheiro, eu não sei onde é que está, eu não sei onde eu estou gastando, eu não sei onde é que eu estou indo, estou totalmente perdido, sem saber o que fazer. É porque a empresa simplesmente não sabe nem o ponto de equilíbrio dela. Perfeito. Ou seja, ela acaba vendendo, pensa que está vendendo muito, mas o que ela está vendendo não é suficiente nem para cobrir o ponto de equilíbrio. Por isso que ela está patinando. Porque não tem previsibilidade nenhuma, né? Ela não tem essa informação nem para, por exemplo, falar para os consultores de venda que ela tem, qual é a meta de venda do mês. Exato. Entendeu? Exatamente. Não, pessoal, se eu sei que meu ponto de equilíbrio é de 80 mil, vamos colocar uma meta de venda aqui de 120, 150, né? Para que a empresa passe a ter lucro. Então, você tem ali 3 ou 4 consultores de venda, ela vai dividir esse valor para cá e vai especificar, olha, vocês têm que vender 40 mil cada um ou 35 mil cada um, né? E bater e ir para cima, entendeu? Então, são todos valores e informações que a maioria dos empresários deixam de lado. Entendeu? Exatamente. Por falta de experiência, por falta de conhecimento, né? Então, essa live aqui é muito interessante para todo mundo, porque a partir do momento que você conhece, que você sabe, você já não pode voltar para trás, né? Falar, eu nunca vi, não sei, né? Aí você tem que ir para frente. Eu não sei isso, então agora eu vou ter que aprender. Exatamente. Aí tem que fazer isso, tem que aproveitar o tempo agora para se capacitar, para aprender mais, não só na área do caixa, do fluxo de caixa, de ponto de equilíbrio, de balanço, de controle de estoque, que é fundamental, mas também na área comercial, treinar os consultores de vendas, capacitar, ter um catálogo, ter um site, ter a política de vendas, Na consultoria, eu entrego um modelo de manual de limpeza e de conservação dos produtos que são vendidos. Quem é que faz isso? Exatamente. A maioria não faz, não se preocupa com isso. Uma pesquisa de satisfação do cliente. Entendeu? É coisa que você tem que fazer. O Ale falou ontem. O cliente só se torna seu cliente se ele volta a comprar com você. Enquanto ele comprou um produto, né, ele não é seu cliente ainda. Ele só se torna teu cliente se ele vier comprar uma segunda vez, porque aí ele está fidelizado. Aí ele gostou de você, ele gostou do seu produto, ele gostou do atendimento, né? Então ele voltou a comprar de você. Então aí sim ele se torna o teu cliente. E eu acho que todo mundo tem que buscar isso. E é interessante, Wilson, que tudo na empresa é gestão, não é só gestão financeira. Temos, em todas as áreas, necessita de gestão. E aí entra uma pergunta da Carolina, que ela mandou no WhatsApp, falando como é que eu faço para acabar com o retrabalho na minha empresa. Exatamente um pouquinho, né, do que a gente conversou no começo. Exato, Carolina, é com o briefing, tá? Se você fizer o download lá do e-book, como melhorar os resultados da sua empresa, você vai ver que, eu acho que tem até uma tela dele aqui, eu vou compartilhar aqui para vocês, ó. Essa tela aqui, olha, organizesuaempresa.com.br, tá? Aqui tem a página do e-book gratuito. Neste e-book aqui, nos últimos, são vários temas, tá? No último tema, ou penúltimo, se eu não me engano, tem lá o briefing, tá? Com o briefing, você vai acabar não apenas com o retrabalho,
mas também com os problemas no prazo de entrega dos seus produtos, tá? Em todas as empresas que eu tenho aplicado esse briefing, lógico, não é só o briefing, ok? Para fazer o briefing, você vai ter que treinar o teu consultor, e não é só treinar ele para que ele preencha o briefing, tá? Ele vai ter que ter as técnicas de venda, vai ter que conhecer a tua produção, ele vai ter que passar uma semana aí na tua produção para ver como que é recebido os arquivos dos clientes, como é que é feito o RIP, como é que vai lá para a abertura da máquina, como é que é escolhido o material, se é lona, se é adesivo, qual a gramatura, né? Como que é colocado na máquina. O impressor vai explicar para o consultor de vendas que tem que fazer o alinhamento, tem que fazer o teste de cores, né? Tem que imprimir, tem que fazer o rolo, depois termina, verifica, faz o controle de qualidade, depois vai para o acabamento. No acabamento se coloca na mesa, pega os equipamentos lá, o estilete, a régua, a luva para fazer os cortes, né? Como é que é feito a adesivação do banner, ok? Como é que é colocado as ponteiras, o fio de nylon, né? Para que o consultor, estou dando um exemplo simples aqui, tá? Mas o consultor, ele tem que ter ciência e conhecimento de todos os processos de produção. Perfeito. Até para que ele saiba que a empresa não é uma pastelaria, como você falou ontem, né? Não pode. O consultor, ele tem que ser educado e tem que ter esses conhecimentos para que ele saiba que a empresa não pode, muitas vezes, parar um serviço que está fazendo, uma OP que está fazendo lá de 15, 20 ou 30 metros para imprimir um banner de 1 metro. Perfeito. Por isso que tem que ter o controle e acompanhamento das ordens de produção dentro do setor de produção, que eu chamo de PCP, né? Planejamento e Controle de Produção, tá? Onde ali o encarregado ou o gerente da produção é que vai determinar que dia que vai ser, que pode entregar aquele pedido. Se é daqui 2 dias, ou 3 dias, ou 4 dias, né? Porque nas vendas, e isso é muito importante também no briefing, você tem lá a prioridade, tá? Prioridade normal vai ser o tempo lá da produção, tá? Aí você tem o urgente, que a empresa vai cobrar 50% a mais, porque ele vai pegar um colaborador e vai mandar esse colaborador fazer hora extra para entregar no prazo que o cliente quer. Exato. Tá? Que é o Exatamente. urgente. E aí tem o emergencial, que é 100% do valor. Que aí o encarregado da produção vai pegar uma máquina lá que falta pouquinha coisa para acabar de um determinado produto e vai deixar aquele pedido de 10 metros de lado para imprimir aquele banner emergencial, porque ele está pagando o dobro para ter o emergencial. Mas ele está pagando. Então se faz aquele banner ali de 1 metro, 2, e depois continua com outro trabalho, tá? Para não deixar de atender o cliente, ok? Perfeito. Mas ele tem que comprar, ele tem que cobrar por isso. Senão como é que faz? E fora isso, só somando o que você falou, Wilson, dentro da comunicação visual, como a gente tem um leque muito grande de serviço, e principalmente quando a gente fala de serviços externos, né? Ou seja, muitas vezes o que falta, você vai fazer um serviço com 1 quilômetro de distância, uns 100, 150 quilômetros. Imagine se o cara esquece um adesivo, esquece uma placa de ACM, é prejuízo, né? Exato. Ou então, se no local em si, como você falou, né, se não é uma parede boa para fixação. Então são diversas variáveis que, se isso aí não tiver num briefing, não acontece. É retrabalho certo. E como a gente bem falou, né, retrabalho dentro da comunicação visual, que tem um insumo, né, e uma mão de obra também, que muitas vezes é terceirizada, cara, né, isso aí é inaceitável. Com certeza. Né? Com certeza. Olha, o que evita o retrabalho? O briefing,
ele é o melhor documento, tá? Porque nele você tem a base todinha para elaboração da OP, que é a ordem de produção, onde vai todos os detalhes de tudo aquilo que vai de material, e vai todos os detalhes também para que se faça um orçamento adequado, tá? E esse orçamento adequado, eu vou te mostrar aqui, ó. Esse orçamento adequado, ele tem que ter aqui todas as matérias-primas e materiais auxiliares que são utilizados. Ele tem que ter a quantidade aqui de cada produto, de cada material. Ele tem que ter as perdas aqui embaixo, que existe a perda não só do material, mas também da tinta, tá? Que são elencados aqui. E depois ele tem as tarefas que a maioria das empresas não fazem questão, rapaz. Por exemplo, a compra de material deste material aqui. A maioria das empresas não computam esse tempo aqui de compra. Quanto tempo que o comprador demandou durante um mês, né? Quem é que está pagando o salário dele? É a empresa? Está tirando do lucro? Entendeu? Esse tempo tem que constar aqui, a recepção, o estoque, o armazenagem, a parte do comercial de vendas. Quanto tempo o consultor demorou para realizar essa venda? Né? Ele teve que ir lá na empresa? Quem é que está pagando esse tempo dele? O combustível que ele está gastando? Ele tem que tirar isso daí de algum lugar, senão ele vai tirar do bolso dele. Ele vai ter que tirar do lucro dele. Então, muitas empresas estão tendo esse tipo de prejuízo por não saberem colocar aqui, inserir no preço de venda, né? Depois tem a parte do briefing, a parte do próprio orçamento, e-mails que são enviados trocados com o cliente, aprovação, ordem de serviço, a baixa do material que sai do estoque, porque quando você dá baixa no estoque, vai lá o estoquista, quem toma conta do almoxerifado, e vai mais um ou duas pessoas lá do setor de impressão, pegar a bobina, pegar o material, ou pegar a tinta lá no estoque, para levar para a área da impressão. Tudo isso é tempo, alguém tem que pagar, tá? E a maioria das empresas também não computam esse tempo. Recepção de arquivo, o tempo do designer, abertura de arquivo, a parte de impressão, de alinhamento, de verificação de limpeza, também tem que computar. Controle de qualidade, acabamento, depois controle de qualidade no acabamento também. A parte de embalagem, a parte de entrega e a parte de instalação. Essa é uma parte crucial, rapaz, você não faz ideia. Perfeito. Junto com esse material do briefing, mais OP, mais o orçamento e a precificação, eu tenho um roteiro de instalação que contempla todos os dados que estão lá no briefing e mais muitos outros detalhes. Por exemplo, todas as ferramentas e equipamentos de PI com um checklist que tem que ser levados para fazer aquela de instalação. Todos os materiais que foram solicitados pelo cliente que fazem parte da instalação. Porque, como você disse, eu já vi várias vezes uma empresa ter que voltar, o pessoal ter que voltar na empresa para pegar parafuso tarrachante, broca, parafusadeira, soprador, orelhinha de uma parte da serralheria que esqueceram numa caixa, você entendeu? Olha o custo que isso gera, e quem é que está pagando? É o empresário. Então, se ele não tem essas ferramentas que eu considero fundamentais na gestão, que é o briefing, é a OP, é o orçamento, é o roteiro de instalação, e todas essas outras ferramentas do departamento comercial, como é que eu vou exigir que a minha empresa tenha lucro, tenha um bom resultado, né? E aí você inclui o controle de estoque, o controle da produção, o planejamento, você entendeu? Então, pessoas capacitadas, né? Principalmente pessoas capacitadas em fazer cada tipo de trabalho desse, ok?
que é uma coisa que na consultoria eu consigo melhorar, digamos, muito, porque aí eu implanto o organograma, um documento que eu chamo de CRC, que são as características e responsabilidades de cada função, de cada colaborador, a definição do perfil de cada colaborador. Eu descobri numa empresa que eu fiz há pouco tempo, que contrataram um rapaz ajudante de serralheria, tá? O cara, ele era expert em Excel, rapaz. Tinha feito técnico de administração. E por falta de emprego no mercado, ele se sujeitou a trabalhar de ajudante de serralheria para poder ganhar o dinheirinho dele. E a gente precisando de um auxiliar do estoque. E na entrevista não foi falado nada disso. Ele ficou com medo de falar e perdeu a oportunidade que ele estava tendo, que era uma indicação de um outro colaborador, para ele trabalhar na serralheria. Entendeu? Então, acontece tudo isso. Então, na consultoria, a gente acaba vendo todas essas coisas, todas essas características, e às vezes alocando o pessoal de um setor para outro, para que até melhore o desempenho dele mesmo e, a partir disso, o desempenho da empresa. Porque é uma coisa muito complicada, Israel. Entendeu? Então, tudo isso tem que ser muito bem mensurado. A empresa, através do encarregado ali do acabamento, por exemplo, ele tem que ter o feeling de encontrar qual é a melhor maneira, por exemplo, de refilar um banner, tá? Eu já tive casos de uma empresa, de um cliente meu aqui de São Paulo mesmo. Ele pegou uma encomenda de 30 mil banners de uma companhia telefônica, um banner pequenininho, que tinha que entregar em X dias, mas ele ficou paranoico, né? Porque tinha 14 pessoas na área de acabamento fazendo esse mesmo trabalho. Só que cada um fazia de um jeito. Fazia da maneira que achava que estava certo. Né? Porque não houve um treinamento, não houve ali, olha, você tem que fazer isso, assim, assim, assado, né? Ele só mostrou lá, uma pessoa fez o refil e falou, olha, pessoal, vocês têm que fazer desse jeito, tem que ficar pronto assim. E aí o pessoal começou a fazer. Bom, nessa mesma época eu comecei a fazer o mapeamento de processos de todos os trabalhos, de todas as tarefas na empresa, que é o último trabalho da consultoria, até porque ele é o mais demorado, né? E aí eu estava no mezanino, olhando a mesa de produção lá embaixo, aí estava a Maria lá, e ela pegava o banner, né, aquela monte de banner que vinha da lona, colocava em vertical, em horizontal na mesa, ia cortando um por um, já no tamanho certinho, né? Já pegava a madeirinha ali, já colocava, era grampeado só, não ia cola, né? Colocava as ponteiras, o fio de nylon, dava uma olhadinha, ficou certo, ficou, ia lá para a caixa. Bem rápido ela fazia, digamos 1 minuto, vai, para fazer isso. E o João, na frente dela, só que em vez dele pegar na horizontal, ele pegava na vertical. Fazia o mesmo trabalho, só que 1 minuto e meio. 30 segundos de diferença. E aí, eu chamei o dono da empresa, mostrei para ele, ela manteve aquele padrão de 1 minuto, e ele sempre 1 minuto e meio, 1 minuto e 40. Aí chegamos lá, João, por que você não faz igual a Maria? Eu aprendi há 14 anos a trabalhar desse jeito. Bom, a Maria estava na empresa, nunca tinha feito daquele... Era o primeiro emprego dela e fazia 1 mês que ela estava na empresa. Maria, por que você está fazendo assim? Porque assim eu achei mais fácil. Me ensinaram de uma forma diferente, mas eu achei mais fácil assim, não fica caindo, eu não tenho que colocar minha barriga no balcão, né? Assim fica mais cômodo para mim trabalhar, a altura fica melhor. Ô João, tenta fazer igual a Maria. Aí ele foi lá, tentou 1, 2, 3, depois da 5ª vez ele conseguiu fazer no mesmo tempo que ela, 1 minuto. Imagina 30 segundos num pedido de 30 mil peças.
Muita coisa, né? Muita coisa. Economizou, rapaz. Depois que nós mandamos todo mundo fazer igual a Maria, né? Economizamos 3 dias de trabalho e quase R$ 7.000 em custo de produção. Só com isso. Que loucura. Palmas. Obrigado. Gente, tudo isso é uma questão de olharmos atentamente como que são feitas as coisas, como deve ser feito, né? Existe a maneira correta de se fazer, existe a maneira certa de se fazer, que fica perfeito e demanda menos tempo, tá? E a gente tem diversos tipos de colaboradores da empresa que lhe faltam essa capacitação, esse olhar analítico, né? Qual é a melhor maneira de se fazer? Qual é a melhor maneira de se vender um produto? Qual é a melhor maneira de se instalar um determinado produto, tá? Então, tudo vai depender do olhar do empresário, tá? Isso. Então, aí é que entra o ponto. O empresário, ele tem que se capacitar e se tornar um empresário empreendedor, ou seja, além daquele querer, daquela vontade de realizar o sonho dele, ele tem que se capacitar como um empreendedor se capacita, ele faz um planejamento, ele pesquisa o mercado, ele procura o público-alvo, ele pode até determinar que a empresa dele vai se focar em vender determinado tipo de produto, mas ele não pode largar o arroz e feijão, né? O arroz e feijão ele tem que vender, entendeu? Pelo menos para ajudar a cobrir o ponto de equilíbrio dele. Sem dúvida. Entendeu? Ele pode, eu vou fazer só fachada, eu vou fazer só grandes formatos, eu vou fazer só letra caixa, ok, beleza, faça, né? E tenha os consultores de vendas especializados nesse tipo de venda. Mas ali no teu balcão, você não vai deixar de fazer um banner, não vai deixar de fazer um adesivo, não vai deixar de vender, por exemplo, um painel pequeno de parede, né? Ou uma festinha de aniversário. Esse cliente, só te cortando, Wilson, esse cliente não vai ser o seu cliente A, obviamente, não vai ser um cliente que você vai atrás. Mas Exato. óbvio, se ele chega no teu balcão, você vai atender ele, você tem como atender ele. Né? Exato. E atender bem, né? Exato. Porque é o que vocês falaram ontem na live de vocês com a Lê. Ele não pode sair dali insatisfeito. Perfeito. Né? Porque ele tem que sair falando bem da empresa, né? Indicando para outros clientes, para outros amigos dele, porque se ele sair insatisfeito, aí é querer arrumar confusão. Não, e outro detalhe, um cliente satisfeito, ele muitas vezes não indica, ele fica satisfeito e ponto. Agora, Exato. Um cliente insatisfeito, meu amigo, ele dá um trabalho bom, viu? Tá. Daí você perde muitos outros com isso, viu? Principalmente se colocam lá na tua página no Facebook, né? Porque se você não fez um site, não tem, né? Ele vai direto lá na tua página e faz questão de colocar, né? O desagrado uma dele. Uma nota baixa, Uma nota baixa, né? Te dá um zero. Para você, quem lê aquilo ali já vai ficar pelo menos na dúvida se você realmente atende bem ou não. Exatamente. Né? E aí, na dúvida, será que ele vai arriscar fazer na sua empresa ou vai procurar outra? É verdade. Maravilha, Wilson. Incrível, incrível. O César falou aqui que a cabeça dele, a mente já está esfumaçando lá, Wilson. Já está. Talvez nem durma hoje à noite, né? Agora, Wilson, eu queria que você falasse assim, um plano de ação para esse empresário, né, que quer aproveitar esse momento, de repente não colocou em ordem essa parte na empresa. Que plano de ação que esse empresário ele pode ter, né? Aproveitar esse momento, né, para ter um início de organização, o mínimo de organização possível, para que ele possa começar a ver esses números, né? Olha, pessoal, o que eu indico é o seguinte: a primeira coisa, faça uma análise SWOT, que foi aquele primeiro gráfico que eu mostrei. Se vocês pedirem depois aí,
eu mando para vocês. Pode pedir para mim pelo WhatsApp também, que aí pode, eu... faz isso, pede para o Israel lá no WhatsApp dele, eu vou mandar esses PowerPoint aqui para ele, e aí ele manda para vocês, tá? No PowerPoint, deixa eu até colocar aqui, vamos começar aqui do começo, olha. Você tem aqui análise SWOT, tá? Tem esse gráfico aqui que eu montei para você ver que a empresa de comunicação visual é a que mais se beneficia dentre todas as outras atividades que existem, tá? Qualquer que seja a atividade de outras empresas, ela vai buscar a sua empresa. Então, a possibilidade de Wilson, você... Oi. Só te interromper rapidinho. Eu costumo dizer que o comunicador visual é a última profissão do mundo, porque enquanto tiver um cara para investir, tiver dinheiro no bolso, ele vai investir numa propaganda, ele vai querer mostrar a cara, ele vai querer ser líder, né? Vai, com certeza. Então, gente, olha, vai esse gráfico aqui também para vocês, tá? Esse desenho. Depois você tem aqui o desenho do ponto de equilíbrio, incluso com exercício e com o modelo da planilha, tá? Tem a parte de balanço. Tem isso daqui, gente. Como é que se compõem os problemas nas empresas de comunicação visual, tendo como base as 33 que eu já fiz até hoje, tá? Peçam aí pro Israel no WhatsApp dele, que aí ele manda e aí vocês vão ler aqui todo direitinho, tá? Só para vocês terem uma ideia, aqui no briefing, que eu estava falando agora há pouco, aqui no briefing na OP, 100% dos orçamentos errados são derivados de um briefing incompleto. 80% dos retrabalhos, 90% dos prazos de entrega. Muita coisa. Muita coisa. 90% das instalações, falta absoluta de informações corretas, e 50% das falhas do controle de qualidade, tá? Tudo isso daqui, gente, é resultado de um briefing mal elaborado ou que não existe aí na sua empresa, bem como a capacitação dos consultores, tá? Aí, depois nós temos aqui o organograma da empresa, tá? Com todos os departamentos. Aqui em cima, pessoal, está diretoria, mas não necessariamente precisa ser diretoria. Aqui pode ser um encarregado ou um gerente, tá? O importante é que o empresário, tá? O dono da empresa, ele que seja o cabeça de tudo isso daqui, ou seja, ele tem que ficar aí na empresa administrando a empresa. É esse o papel do empresário. Ele não tem que sair para fazer instalação ou para fazer venda, nada disso. Ele pode até acompanhar, sair uma vez ou outra, para orientar o colaborador dele numa instalação, ou orientar numa venda mais específica, ou uma venda maior, tá? Não tem problema. Mas a obrigação principal dele é ficar na empresa para administrar a empresa. E, lógico, ter pessoas capacitadas em todos os níveis para que ele não tenha problema, tá? Aí nem que ele tenha que fazer um cursinho a mais aí para aprender como contratar o pessoal. Aí você tem a parte de orçamento e precificação, tá? Que é fundamental na tua empresa, tá? E é uma planilha, gente, excelente, tá? Toda automática. Aqui tem um vídeo que está lá no site da FESPA, tá? Junto com um artigo que eu publiquei, Wilson Giglio, a comunicação visual e os efeitos do Covid-19. Está no site da FESPA esse vídeo, vocês podem assistir lá. Tem muitas dicas, orientações e sugestões também, tá? E por fim aqui o e-book, como melhorar os resultados da sua empresa, tá? Lá no site Organize Sua Empresa, cv.com.br, ok? Então eu vou mandar esse slide aqui pro Israel, e aí vocês podem pedir lá para ele, tá? Aí ele manda para vocês através do WhatsApp deles lá, tá certo? Agora, o que você pode fazer para melhorar a tua situação aí? Gente, organiza a sua empresa o máximo que der, limpa ela. Se for possível, faz a implantação do programa 5S, tá?
com 2 ou 3 colaboradores aí na tua empresa, você consegue implantar. Aí a tua empresa vai ficar mais organizada e mais limpa também, tá? Organiza o seu estoque, faz uma contagem do seu estoque, vê quanto é que você tem de estoque, tá? E faz realmente uma sala, ok? Com prateleiras, tudo dividido, tudo com caixa, tudo certinho, para fazer a contagem do que você tem no estoque e o valor que você tem no estoque. E a partir disso, ver uma planilha de estoque, eu tenho uma, tá? Se você quiser, pode entrar em contato comigo, ou você compra de outra pessoa, não tem problema. O importante é que você controle o seu estoque, tá? Até para você saber, quando fizer uma venda grande, né? Saber se você tem o produto ou não e quanto tempo vai demorar para chegar, ok? Isso é importante, tá? O normal é que dentro da sua empresa você tenha material no estoque para atender os próximos 15 dias, pelo menos, tá? O ideal é que seja um mês, ok? Mas pelo menos 15 dias. E esse tem que ser o seu estoque mínimo, tá? Eu já conheci muitas empresas, gente, que não tinha estoque nenhum. Era 0, tá? Aí ele vendia um banner, tinha que ir lá correndo, ele não comprava rolo, bobina, ele ia lá e comprava tantos X metros de lona, e não comprava no revendedor, ele comprava de uma outra empresa de comunicação visual. Vocês não fazem ideia do custo que é isso daí, gente. Toda hora ele saindo para fazer esse tipo de compra, para comprar parafuso, para comprar aquela parte de madeira, para comprar ponteira, para comprar grampo, para comprar rolo de nylon. É um custo violento que você não faz ideia. Metade do valor que você vendeu foi só para você fazer isso, sair para comprar as coisas. Interessante, Wilson, só te cortando aí, rapidinho, é que quando a gente fala em comunicação visual, se o cara não nicha, não subnicha, fica muito complicado, né? Principalmente essa questão de estoque, porque assim, se ele não consegue ter uma previsibilidade do que ele vai vender, não só de valores, né, mas também de produtos, poxa, como que ele vai montar um estoque tal, né, por exemplo, para um mês? Então, assim, aí que entra também essa parte, né, poxa, a parte de nichar, de você vender um produto A principal, isso vai te ajudar muito, né, isso vai ser um fator muito bom para você ter uma entrega boa, né, um serviço de qualidade. Então, é um ponto que eu sempre gosto de comentar, porque isso te ajuda a sair na frente, né, do negócio. Porque é um leque muito grande. Se deixar, o cara lá tá fazendo desde impressão a laser até instalação em fachada, né? Então, assim, para você ter uma... E hoje em dia, a quantidade de produtos que você pode fazer em comunicação visual é violenta. Você tem onde você tem letra caixa, você tem impressão em UV, em tecido, que estava falando ontem que está crescendo demais no Brasil. É uma quantidade imensa de produtos que você, é um absurdo. Em alguma coisa, você pode sim se especializar, mas não para de vender o arroz e feijão, rapaz. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, que precisa ter estoque disso, precisa, né? Se você trabalhar com fachada, você tem só 2, 3 placas ali, como é que você vai fazer? Não vai, exatamente. Aí um hotel te pede lá uma fachada com 50 placas e teu fornecedor te pede um prazo de entrega de 15 dias e o fornecedor de chapa só pode te entregar aquela quantidade ali daqui a um mês. Como é que você faz? Né? Você vai ter que comprar de terceiros, vai pagar 1,5 vezes o valor do teu fornecedor e o lucro que você estava esperando nessa venda, você vai trocar figurinha só para atender, para não perder o cliente. Perfeito, perfeito. Entendeu? Então, por isso que é importante. Por isso que é importante toda a parte de gestão nesse processo, né? Principalmente porque o que acontece muito dentro das empresas de comunicação visual é aquele efeito do cara, por não ter gestão financeira, gestão no negócio, ele passar por aquele efeito do tô rico, tô pobre, né? Então, exato. Um mês ele vende uma fachada lá esplendorosa que vai render para ele 6 dígitos, né? E no outro mês ele não vende nada. Então ele acha que está bem porque vendeu uma fachada de 200 mil, mas não.
né? Para um mês sim, mas para 2 meses não, enfim. Né? Então, por isso que é necessário ter uma previsibilidade, e que em cima disso, em cima de um histórico já de venda, né, de produtos, o produto final ele consiga então manter um estoque adequado, correto? Tem que ter tudo, Israel. Por exemplo, uma coisa que vocês comentaram ontem, por exemplo, são orçamentos, né? Eu implanto um controle na empresa, por exemplo, de que eu fiz 100 orçamentos esse mês, mas eu só fechei 15. Por que é que eu perdi 85? Onde é que eu estou errando para perder tanto desse jeito? Então, tem que ligar assim lá para a empresa, perguntar para o cliente qual foi o problema. Foi o meu atendimento, foi meu valor, foi o prazo de entrega, foi o material que eu apresentei que ele não gostou, foi a foto do material, porque eu não mandei uma visita técnica, ou eu não dei a atenção necessária que ele queria, entendeu? Por que eu perdi esses 85, né? Digamos que só 30 respondam. Pô, aleluia, legal. 30 respondeu que não gostou do meu atendimento. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar isso. Sim. Eu tenho que converter de 15 para 45, porque eu perdi 30, porque eu não dei um bom atendimento. Eu não falei bom dia, eu não dei um sorriso, né? Ou eu fiz um orçamento que demorou demais. Tem empresas que fazem orçamento só depois de 4, 5 dias. Né? Eu consegui reverter já diversas situações em vários clientes com essa planilha minha de orçamento, porque em 10, 15 minutos, no máximo, você faz um orçamento grande. Bacana. Entendeu? De banner, você já vai ter ali. Se você faz 50 tipos de banner, você já vai fazer uma tabela de preço para esses 50 tipos de banners, que mais sai, que mais tem medida, são mais comuns. Aí quando o cliente pede, né, eu quero um banner assim, 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 tem certeza que é um banner, que é isso, eu estou te mostrando aqui a foto, eu vou te mandar a foto. Não, é isso mesmo que eu quero, tá? Qual é o valor dele? O valor dele é X. Por quê? Você já vai ter na tabela de preço o valor. Você não vai ter nem que fazer o orçamento, você já tem ali, pronto, entendeu? Então, nessa planilha, ele permite que você tenha cadastrado 2.000 produtos, desde adesivo, de banner, de totens, de galvanizado, grandes formatos, tecido, coisas para loja, envelopamento, tudo que você utiliza. Tá? São 20 tópicos dentro dessa planilha. Cada tópico desse tem 100 itens. E aí você pode aumentar mais também. 2.000 é pouco, que é 5.000, então você aumenta para 5.000. Não tem problema, tá? O importante é que quando o cliente te ligar, você consiga passar o preço rápido. E isso converte muitas vendas, como você falou ontem, né? O Alê, né? 21%, não é por cento não. Se você responde para o seu cliente com orçamento em até 5 minutos ou 10 minutos, a chance de conversão de venda é de 21 vezes maior do que se você demorar mais prazo. Então, a possibilidade é muito grande de você converter a tua venda. Então, tudo que você tiver de ferramenta que você puder implantar na tua empresa, e eu acredito, te oriento que agora é o momento de você implantar, de você se organizar, de você melhorar o seu conhecimento. Faz aí o download desse e-book, estuda, me procura no Skype se você quiser, eu fico à disposição. É o Wilson.Giglio, número 1, tá? Não uso celular, tá? Não tenho e não uso, por quê? A maioria do meu tempo ou estou em consultoria, ou estou em reunião, ou estou ministrando treinamento, ou fazendo palestra. Então, para mim, eu considero muito chato e até antiprofissional parar o que eu estou fazendo para atender um celular, tá? De quem quer que seja, tá? Então, eu não tenho por causa disso. Mas você fique à vontade para entrar em contato comigo pelo Skype. Se eu puder te responder naquele momento, eu respondo. Caso contrário, normalmente eu estou viajando e eu vou te responder à noite, na hora que eu chegar no hotel. Mas não deixo
sem resposta, tá? Não tem problema nenhum, pode entrar em contato comigo, eu fico à disposição, ok? Maravilha. Wilson, Maravilha. muito obrigado. Puxa, foi incrível os insights, os gráficos, tudo que o empresário precisa, né, para colocar a casa em ordem. E exatamente isso, o momento é esse. O momento que, como eu estava brincando na live de segunda-feira, uma frase que é muito dita pelos empresários, né? Ah, eu não tenho tempo. Poxa, tem tempo agora. Agora você tem tempo. Agora então, tem. Aproveita. Quem tiver dúvida, até me mandou uma mensagem aqui no privado, um rapaz, deixa eu ver o nome dele aqui, o Adriano. O Adriano falou que está querendo ingressar no mercado de comunicação visual e tentou entrar no seu site e não conseguiu. Eu vou dar uma verificada se ele escreveu o nome certinho, mas é isso aí, Adriano, a gente precisa dar os passos, e agora é o momento. Agora é o momento da gente se organizar, e principalmente você que está entrando no mercado, já tem que entrar, né, da forma correta, né, se organizando. Com certeza a sua chance de ter êxito, a sua chance de sucesso vai ser muito maior. E agradeço demais ao Wilson aí, puxa, você ter tomado o seu tempo aí para a gente bater esse papo bacana, legal. Espero ter outras oportunidades, tá bom? É um prazer ter você aqui conosco, tá certo? Grato a você, Israel, ao Flávio, que está lá na ponta também nos ajudando. Com certeza, com certeza. A todos vocês que estiveram aqui comigo, foi um prazer. Espero ter contribuído de alguma forma para melhorar o seu desempenho, melhorar o seu conhecimento também, tá? Me coloco à disposição para ajudar você aí naquilo que você precisar, ok? Um grande e fraternal abraço. Deus abençoe todos vocês e espero uma próxima convite, uma próxima live. Com certeza, com certeza. Amanhã nós teremos uma live no Instagram, tá bom? Então todos aqueles que tiverem dúvidas de onde entrar, podem aqui mandar um WhatsApp para mim. Nós conversaremos amanhã sobre precificação dentro do nosso setor de comunicação visual com o professor Alexandre Araújo, no mesmo horário, às 20 horas. Então vai ser muito bacana, uma live tão surreal como essa aí que tivemos, e é algo fundamental para a saúde financeira da nossa empresa, né, para termos lucro, né, precificação, com certeza é algo importantíssimo. O Wilson garante isso aí, né, Wilson? Oh, sem dúvida alguma, é um dos pontos principais, né? Muita gente... tem mais um tempinho, né? Me dá mais 5 minutos, vai. Vamos embora. A primeira empresa de comunicação visual que eu fiz foi uma empresa aqui de São Paulo, tá, em 2010. Nessa época eu já era consultor em gestão empresarial na Rede Exame PME. E lá nós éramos em 1.300 consultores na rede, né? Tinha mais de 20 mil empresas participando. E em 2011, no choque de gestão, dentre as 600 empresas que se inscreveram para participar, quem ganhou foi a Grudado Adesivos, de Belo Horizonte. Então, a Maria Helena, que era coordenadora da Rede Exame e coordenadora do grupo que nós tínhamos, começou a procurar alguém da área de gestão para que fosse fazer a Grudado, né, que tivesse experiência em uma empresa de comunicação visual. E dentro do grupo ela não encontrou ninguém. Aí ela perguntou para essa amiga dela, que coincidentemente foi a empresária que eu tinha feito em 2010, se ela conhecia alguém. Eu conheço, esse ano eu fiz consultoria aqui, um consultor de Guarulhos e tal, ele veio aqui, arrumou a empresa e fez isso, fez aquilo. Tá, e quem que é? Eu, Wilson Giglo. Pô, mas ele é consultor da Rede Exame também. E aí eu fui convidado pela Maria Helena a fazer a consultoria lá na Grudado Adesivos, tá? E um dos pontos chaves que nós fizemos, que a minha foi a área de finanças, né? E depois eu acabei fazendo também na área de recursos humanos, é que lá ele também não tinha, como nenhuma empresa tem, a maioria pelo menos, nada de precificação. Então, quando eu implantei a planilha, que eu levei para lá essa ideia, essa planilha já existe já há séculos, né? Já desde 1990, quando eu comecei
nessa carreira, e aí eu fui aperfeiçoando. Antigamente ele era feito no Lotus, pra você ter uma ideia. Aí passou para o Excel e tal, e vim aperfeiçoando ela. Quando eu apresentei essa planilha lá na Grudado, então vamos implantar? Vamos. Tá. Então nós pegamos 100 produtos, para a gente ter uma ideia, tá? Ele tem uma linha hoje de 2, 3 mil produtos, é muita coisa, tá? Ele só vende adesivo e só vende via internet, é só e-commerce, tá? Ele não tem loja fixa. E aí a gente pegou 100 produtos, dos 100 produtos que nós pegamos e colocamos material, medida, tinta e tudo mais, fizemos ali a formação do material e depois a formação das tarefas, dos tempos das tarefas. Nós constatamos que 30% ou 30 produtos, ele vendia com prejuízo de 5 a 10%. Em 40 produtos, ele trocava figurinha, elas por elas. E em 30%, ele tinha lucro que variava de 20% a 60%. Aí o que nós fizemos? Daqueles 30 que ele tinha prejuízo, a gente descartou 15 porque não valia a pena, e esses outros 15 que sobrou, a gente majorou o valor para também ter um lucro de entre torno de 20% e 30%. Nos 40 que trocava a figurinha, nós fizemos a mesma coisa, metade jogamos fora, metade aumentamos também o valor, e os outros permaneceu do mesmo jeito. Resultado, em 3 meses, a lucratividade da empresa aumentou 28%. Incrível. E em 5 meses, 42%. Tá? Foi aí que todas essas notícias, esses percentuais saíram na revista, na época, na revista Rede Exame PME, e aí as empresas de comunicação visual de todo o Brasil, até mesmo o Alexandre Kise, ficou me conhecendo através desses artigos, né? E aí que eu acabei começando a fazer consultoria em empresas de comunicação visual, e até hoje eu já fiz 33, me tornando aí o único especialista no Brasil nesse ramo de atividade, tá? Duplicando, tentando duplicar esse mesmo resultado que eu tive lá na Grudado em todas as empresas que eu já fiz consultoria até hoje. E eu tenho tanta certeza de que o resultado é bom, Israel, que eu garanto em contrato o retorno do investimento que a empresa faz na minha consultoria no prazo máximo de 12 meses. Isso é garantido em contrato. Tá? Então, só para o pessoal ter uma ideia, né, do conhecimento que a gente pode compartilhar com todos aí, eu fico muito contente por isso. Maravilha, Wilson. Obrigadão mesmo, de coração. Esse vídeo a gente vai editar direitinho, depois vamos colocar também no canal. Vou passar para você também, Wilson. E vai ficar à disposição para a turma assistir também, né, em alguns momentos. E é isso aí. Vamos nos organizar, né? E obrigado a todos aí que assistiram essa live. Então, até amanhã no mesmo horário, só que lá no Instagram, tá certo? Qualquer dúvida, podem mandar uma mensagem aí. Ok? Um forte abraço para todos, um forte abraço para o Wilson, Flávio, brigadão, Flavião, por tudo. E só um detalhe, o professor Alexandre mandou um abração para você também. Mandou aqui no privado para mim, viu? Obrigado. Lá na FESPA, todos nós vamos nos encontrar lá. Tá vamos, certo? Se Deus quiser. Abração, Wilson. Até mais. Grande. Tchau.